Fala galera, hoje a aula é sobre impulso, tá? Continuação aí desse tópico impulso e quantidade do movimento. Mais adiante veremos sobre teorema do impulso e depois teorema da conservação da quantidade de movimento. A aula sobre impulso, eu trago para vocês aqui a ideia de uma bolinha de massa M, tá? De massa M, em que sobre ela age uma certa força, denotada aí por F. Tá? Ela está se movimentando, no caso aqui, para a direita e está agindo uma força F, puxando-a para a direita. Então, a ideia é calcular o impulso sofrido pela bolinha. O impulso é a ação da força durante um certo tempo. O tempo que essa força passar agindo nessa bolinha, isso está gerando um impulso. Lá na frente veremos que o impulso ele tem suas consequências, assim como alterar um módulo da velocidade de um corpo, tá? Saiba que o impulso é uma grandeza altamente vetorial, pois é dada por força vezes tempo. Ou seja, vetor vezes uma grandeza escalar vai me gerar um vetor, já que um escalar vezes um vetor é igual a um vetor, né? Ele está apenas aumentando de tamanho, né? Então, o impulso me dá a ideia do quanto pode variar a velocidade de um corpo ao agir uma força durante um certo tempo. A relação de força agindo num corpo durante o tempo que começa até terminar, isso gera uma grandeza denotada por impulso, tá? Aqui a ideia é um corpo se movimentando numa mesa horizontal para a direita sob a ação de uma força F durante um certo tempo. Irá gerar um impulso também para a direita. Aqui representa um corpo caindo de uma altura H em direção ao solo. E o tempo que ele passa caindo está agindo a força-peso, puxando-a para o centro da Terra, né? Nesse caso, apontada para baixo aqui pelo meu vetor P. Durante o tempo que essa força-peso agir nesse corpo, também irá gerar um impulso para baixo, onde tem a mesma direção da força, ó. O impulso é para baixo. A setinha em cima só para indicar que é uma grandeza vetorial. Aqui eu tenho uma bola, né, de tênis, por exemplo, indo em direção a uma parede com velocidade v. A bola vai bater na parede e depois vai ser ricocheteada no sentido contrário. Nesse caso aqui denotado para a esquerda. Aí a bola vai trocar uma força F com a parede. Aqui eu trago para vocês o exemplo da velocidade que não é alterada, numa colisão perfeitamente elástica. Lá na frente a gente vai ver que numa colisão perfeitamente elástica, a velocidade é conservada. Nesse caso, a bola bate na parede e é ricocheteada para o lado esquerdo. A força F trocada entre a bola e a parede age durante um certo tempo. Essa ação da força trocada com a parede e o tempo gera um impulso I, denotado aí para a esquerda, tá? Aqui eu já trago a ideia de gráfico para vocês. Como se comporta o gráfico, né, da força com o tempo diante da ação da bolinha se movimentando para a direita, tá? Sobre a ação de uma força F. Essa força F, ela age durante um certo tempo. Eu fiz um gráfico genérico e cada ponto eu peguei a força se relacionando com o tempo, denotado aí por esse gráfico com a curva genérica, tá? Então, o impulso da força é a área da região sobre o gráfico. O impulso gerado sobre a ação dessa força é igual à área do gráfico. É numericamente igual à área. Isso aí gera o impulso. Vou denotar aqui pela letra I. O impulso é numericamente igual à área. O impulso é numericamente igual à área, tá? Esse impulso, ele gera uma força média. Aqui no caso eu trago para vocês a ideia de gráfico, mas com a força variando de uma forma genérica aí com o tempo, tá?
A área sobre esse gráfico me fornece o impulso, e esse impulso me fornece a ideia de força média. Aqui eu mostro para vocês que, sendo o impulso igual à área, eu posso, através disso, relacionar a área do gráfico com uma força média agindo na bola. Então, imagine que agora eu tenho uma força constante e horizontal aí, denotada no gráfico por F, agindo sobre uma bola, representada aí, ó, se movendo para a direita com velocidade V. Essa bola, ao sofrer a ação da força F, no mesmo sentido de sua velocidade, irá alterar o módulo da velocidade. E essa força agindo durante um certo tempo, irá provocar na bola uma aceleração. Então, de modo geral, eu posso dizer que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, que é um ponto que iremos tocar na próxima aula. Esse impulso está relacionado com a quantidade de movimento de forma com a força média agindo no corpo, alterando sua velocidade durante um certo tempo. Capítulo para estudar na próxima aula, tá? Bons estudos, até a próxima!